Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tu já parou para pensar que a gente fica um terço da nossa vida completamente alheios do que está acontecendo ao nosso redor? Quando a gente está dormindo, a gente fica num estado de suspensão da realidade que a gente não tem a menor segurança sobre o nosso corpo quando a gente pode estar enfrentando alguma ameaça. Imagine então os nossos antepassados naquele momento da nossa história em que a gente não tinha abrigos ou sociedades ali complexas que nos fornecessem segurança contra ameaças externas ali na natureza. A questão que fica é, como que pode a natureza ter selecionado indivíduos que gastam tanto tempo nesse estado de total insegurança? Deve haver alguma vantagem clara de ficar assim. E é bem provável que você já tenha menosprezado em algum momento da sua vida a importância do sono, ou pelo menos no tempo gasto dele. Você já deve ter passado por uma situação que você pensou em virar à noite, sei lá, estudando para uma prova que você tinha no dia seguinte, e até mesmo pensou que poderia compensar depois dessa noite de sono perdida, dormindo mais nos dias seguintes. Só que eu tenho uma péssima notícia para você. O nosso cérebro nunca consegue reaver de fato todo esse sono que ele perdeu. Mas então, qual é a real importância do sono? Por que a gente tem que dormir cerca de 8 horas por dia? Por que sonhamos? E por que parece que esses sonhos muitas vezes não fazem o menor sentido? São essas algumas perguntas que o autor Matthew Walker, que é professor de Psicologia e Neurociências da Universidade da Califórnia, tenta responder em seu livro Por que Nós Dormimos? A Nova Ciência do Sono e do Sonho. Para começo de conversa, eu tenho que deixar bem claro que esse livro me deixa um pouco em conflito. Porque, ao mesmo tempo que ele traz informações muito interessantes sobre esse tema, ele também tem alguns problemas que eu até considero bem graves, que ligam uma luz amarela ali, deixa uma pulga atrás da orelha para quem está lendo. Mas antes de trazer esses pontos que eu considero problemáticos do livro, eu vou trazer aqui algumas informações que eu considerei muito interessantes sobre os principais tópicos dessa obra aqui. Como eu falei antes, a natureza selecionou o sono em uma quantidade significativa em nossas vidas, mas não somente nos seres humanos, como inúmeras outras espécies se beneficiam do sono, até mesmo em quantidades maiores do que as nossas. Assim, é compreensível pensar que o sono desempenha um papel fundamental para a manutenção da vida. O sono é regulado pelo ciclo circadiano, que controla a liberação, por exemplo, de alguns hormônios, como é o caso da melatonina, e também da atividade cerebral. Conforme vai anoitecendo, o corpo libera melatonina, que age em certas regiões do cérebro, aumentando assim a pressão para a gente ir dormir. Não somente fatores hormonais vão acabar controlando muito ali o ciclo circadiano, mas outros fatores como alimentação, exercício físico e a temperatura corporal também podem acabar tendo um papel importante nesse ciclo. Mas o ciclo circadiano não é exatamente igual para todas as pessoas. Até porque tem algumas pessoas que têm um ciclo circadiano um pouco antecipado, que acaba funcionando muito bem indo dormir cedo e acordando muito cedo, da mesma forma como existem pessoas que preferem dormir mais tarde e acordar mais tarde. Esses fatores que fazem a pessoa ir mais cedo para a cama ou ir mais tarde para a cama vai depender de várias coisas, como por exemplo, genética, comportamento e ambiente social. Mas enfim, quando a pressão do sono atinge níveis altíssimos, você se deita, fecha os olhos e é transportado para um local onde a percepção do tempo é distorcida e você perde completamente a noção da sua consciência. O sono, como a gente conhece, ele pode ser dividido em duas fases. Uma delas é chamada de sono REM, que em inglês significa movimento rápido dos olhos. A outra fase a gente chama de NREM, ou movimento não rápido dos olhos. Esse caso do sono NREM, a gente pode dividir ele em 4 subestágios, sendo o primeiro estágio o mais leve e o quarto estágio o sono mais profundo. As diferenças essenciais entre essas duas fases, o sono REM e o sono NREM, basicamente estão nos tipos de ondas cerebrais e frequências dessas ondas que acabam tendo no cérebro nessas fases. Mas cada uma delas tem a sua importância fisiológica. Sabemos que enquanto estamos dormindo, a gente acaba consolidando memórias e aprendizados, tanto intelectuais quanto motores, que a gente tem ao longo do dia. Ao que parece, o sono NREM, ele consegue ajudar a transportar essas memórias e aprendizados no local onde ficam armazenadas mais as memórias de curto prazo
para regiões do cérebro onde você tem as memórias de longo prazo. Enquanto isso, o sono REM, ele parece fazer uma associação de memórias e informações distintas que poderiam ajudar, por exemplo, a solucionar problemas. Já houveram estudos em que pacientes foram expostos a um problema, normalmente um problema lógico, de matemática, não conseguiram solucionar esse problema enquanto estavam acordados, foram dormir e, depois que passaram por uma fase do sono REM, foram acordados. Foi mostrado de novo aquele problema para os pacientes e, como um passe de mágica, eles conseguiram encontrar a solução do problema que não conseguiram antes de terem ido dormir. A proporção que a gente fica em cada uma dessas fases do sono, REM e NREM e seus estágios diferentes, varia ao longo da vida. Quando somos crianças, a gente tende a ficar mais tempo na fase de sono REM e também no NREM, no estágio mais profundo. Em contrapartida, enquanto transicionamos ali no final da adolescência para o início da fase adulta, parece que a gente fica mais equilibrado, tanto na fase do sono NREM, quanto no tempo que a gente fica nos diferentes estágios do sono NREM. O estágio 1 mais leve até o estágio 4 mais profundo. Além disso, os adolescentes eles conseguem ficar mais tempo acordados porque eles têm um ciclo circadiano um pouco atrasado. É por isso que é tão fácil para eles conseguir chegar a altas horas na madrugada. Eu, em contrapartida, bateu 10 horas, 11 horas da noite e já tô capotando de sono. É tipo um jovem idoso. Falando em idosos, é comum a gente pensar que eles precisam dormir pouco. Você já deve ter reparado em algum momento que os seus avós eles costumam dormir mais cedo que você, mas eles acordam muito mais cedo também que você. Às vezes você tá lá acordando 8 da manhã e seu avô ou sua avó já tá preparando o almoço. Mas só porque os idosos dormem pouco, isso não quer dizer que isso faça bem para eles. A verdade é que, conforme a gente vai envelhecendo, o sono tende a ficar cada vez mais fragmentado. Isso é, tem várias interrupções ao longo do nosso sono. E são inúmeros motivos pelos quais isso pode acontecer. Você pode ter a necessidade de interromper o seu sono, por exemplo, para tomar um medicamento ou para ir ao banheiro com uma frequência excessiva. Até mesmo níveis fisiológicos de alguns hormônios, como é o caso da melatonina, tendem a variar enquanto a gente está envelhecendo. Uma pergunta que a gente tende a fazer muito quando o assunto é sono é: quantas horas de fato eu preciso dormir por dia? E a resposta é: depende. Varia entre 7 e 9 horas de sono. Por isso que a gente tende a falar que todos nós precisamos dormir cerca de 8 horas por dia. É claro que podem existir casos raros de pessoas que dormem menos que 7 horas ou que dormem mais que 9 horas e se sentem muito bem com isso. Mas a maioria de nós, isso não acontece. Se a gente dormir fora desses padrões, a tendência é que a gente sinta diferenças fisiológicas e comportamentais no nosso corpo. Alguns estudos mostram que a partir de 7 horas de sono, quanto menos você dorme, o efeito no corpo é proporcional como se você estivesse ingerindo álcool. É o famoso bêbado de sono. Isso pode ser problemático, especialmente dependendo das atividades diárias daquele sujeito. E assim como acontece quando a gente está bêbado, a gente não tem a real noção do quão cansado a gente está. O autor também vai falar de outros aspectos que também acabam impactando no sono, como é o caso do próprio álcool, do jet lag, da cafeína, do uso de telas e doenças como Alzheimer, doenças cardiovasculares, diabetes, que também podem ter algum tipo de interferência no sono. Até câncer e infertilidade ele menciona nesse livro. Fora alguns dos principais distúrbios do sono que ele acaba mencionando, como é o caso da narcolepsia, do sonambulismo e de diversos tipos de insônia. Agora, quando o assunto é sobre sonhos, o negócio fica um pouco obscuro. O que a gente sabe é que a maioria dos sonhos acabam se originando e se sustentando durante a fase REM. Mas por que nós sonhamos e qual é a real função do sonho? Para falar a verdade, a gente não elucidou por completo todas as funções dos sonhos. Uma das funções que pode ser atribuída aos sonhos é um tipo de manejo emocional, quase um tipo de treinamento emocional, em que você é exposto a situações que podem inclusive ser potencialmente traumáticas, mas o seu corpo meio que vai se treinando emocionalmente para lidar com essas situações. Uma outra função que pode ser atribuída aos sonhos é uma forma de melhora das interações sociais. Parece que quando a gente sonha, a gente consegue interpretar melhor as expressões das pessoas,
mesmo que essas expressões sejam sutis. E, obviamente, um outro tipo de associação que a gente faz com sonhos é com a criatividade. Mesmo aqueles sonhos mais doidos, pode ser uma forma do seu cérebro de tentar interagir diferentes tipos de informações para trazer novas descobertas e novos insights para você. Mas na real é que a gente ainda tem muita coisa para descobrir sobre os sonhos. Acredito que o grande ponto positivo desse livro, além do tema, que eu particularmente acho muito interessante, é a linguagem muito acessível que o autor coloca, mesmo em temas que podem ser complexos. Como é o caso dele tentar explicar o funcionamento de certas regiões do cérebro, como é o caso do núcleo supraquiasmático, do tálamo ou do córtex pré-frontal, que só esses nomes já são um pouco assustadores. Isso acaba permitindo que pessoas que não têm nenhum envolvimento com a área tenham acesso a esse material com um certo nível de tranquilidade para compreender o tema. Mas, como eu falei, esse livro aqui, ele me deixou com um conflito. Porque eu realmente queria gostar muito desse livro. Eu queria emoldurar ele só pelo tema. Eu estava com muita expectativa. Mas o livro é bom, tá? Antes de eu começar a massacrar o livro é bom. Ele tem o seu valor. Ele consegue explicar algumas coisas de forma muito legal, muito interessante. Só que ele tem alguns problemas, inclusive um específico, que eu considero grave. E eu tô falando das referências bibliográficas desse livro. Todo livro de não ficção que se presta a trazer um tema científico com dados científicos deve ter uma lista de referências bibliográficas, especialmente lá no final do livro, né, nas últimas páginas, onde você tem a lista dos trabalhos, dos artigos científicos, dos livros que ele utilizou para trazer essas informações. Porque senão, se ele não colocar essa lista, parece que ele tirou todas as informações aqui da cabeça dele, para não falar de outro lugar, tá? A lista de referências bibliográficas é importante porque dá maior transparência nos trabalhos que ele utilizou para formar esse livro e também mostrar que esses trabalhos estão sob o olhar rigoroso da ciência. E pode parecer bobagem, você pode pensar que realmente precisa de uma lista, de um monte de artigo no final do livro que ninguém vai ler. E você está de certa forma certo. Na verdade, quase ninguém vai ler esse monte de artigo aqui que tem no final do livro. Mas alguém vai ler. E tenha certeza, se essa pessoa souber o mínimo de interpretação de textos científicos, ela pode acabar achando algumas incongruências. Para não falar que ele não coloca nenhuma referência bibliográfica, ele coloca nas notas de rodapé. A maior parte dos outros estudos que ele utiliza para fazer esse livro aqui, ele não coloca referência bibliográfica. Ele menciona no texto: o estudo tal foi conduzido na universidade ou instituição tal, pelo professor tal, o que não facilita o nosso trabalho de procurar a referência bibliográfica. E aí, depois eu tive que ficar muito tempo procurando a referência para saber exatamente qual foi o trabalho que ele utilizou para escrever aquela linha do texto. E foi durante essa pesquisa de algumas informações que ele coloca aqui no texto, mas ele não coloca de fato a referência bibliográfica, que eu achei os trabalhos e alguns deles me colocaram com o pé atrás sobre as informações que o autor coloca no livro. A parte que mais me chamou a atenção foi quando ele falou sobre os medicamentos que são utilizados para dormir. Ele tece várias críticas contra esses medicamentos. Inclusive, eu vou até falar aqui uma frase em específico que ele coloca no texto. Abre aspas. Os usuários de comprimidos controlados para dormir são significativamente mais propensos a morrer e desenvolver câncer do que quem não recorre a eles. Aí eu fiquei um pouco impactado com a frase. Naturalmente, eu acho que qualquer pessoa, especialmente as pessoas que utilizam esses medicamentos, ficariam. E aí eu fui ver a referência. E dessa vez ele colocou uma referência na nota de rodapé. Acabei pesquisando o artigo científico na internet que está nessa referência bibliográfica para ter acesso ao trabalho inteiro. Li o trabalho todo e no artigo, de fato, é falado que pessoas que se utilizam de medicamentos para dormir têm maior chance de morrer e desenvolver câncer. Só que, calma, tem um problema sério nessa afirmação, nesse artigo. O problema é que, nesse estudo, os pacientes que se utilizavam de comprimidos para dormir normalmente apresentavam algum tipo de comorbidade. Ou seja, esses pacientes, ao mesmo tempo que estavam utilizando medicamentos para dormir, eles apresentavam algum tipo de problema, algum distúrbio fisiológico que comprometia a saúde deles, como é o caso de diabetes, obesidade, hipertensão, dentre outros.
Dito isso, não dá para saber se esses pacientes tinham maior chance de morrer e ter câncer por conta dos medicamentos de sono que eles estavam utilizando ou eles tinham mais chance de morrer e ter câncer porque eles já tinham outras comorbidades que claramente impactavam na saúde deles. A pergunta que fica é: por que o autor desse livro se utiliza de um trabalho para afirmar uma coisa quando claramente o artigo desse trabalho não pode afirmar isso? E tem outra coisa, ele ainda fala que os comprimidos para dormir não têm um efeito significativo. Ele diz, inclusive, que é muito comparado com placebo. Porém, já existem estudos bem robustos, como é o caso desse aqui que eu vou colocar na tela, mostrando que tem sim medicamentos eficazes no tratamento contra a insônia. Inclusive, ele nem fala todos os medicamentos que são utilizados contra a insônia. Ele coloca alguns lá e atribui que todos os medicamentos não são eficazes. Por isso, eu achei algumas informações nesse livro, especialmente dessa parte, irresponsáveis. As afirmações do autor podem induzir pessoas que não são da área da saúde e que se utilizam de medicamentos para dormir a largar esse tipo de tratamento. Veja bem, eu não sou o maior defensor da indústria farmacêutica não, muito pelo contrário. Eu sou defensor de tratamentos eficazes e seguros, que é o caso desses tipos de medicamento. Muitos casos de tratamentos medicamentosos para a insônia são também num curto espaço de tempo, para você melhorar o quadro daquele paciente e então gradativamente você aplicar outras técnicas que vão melhorar o sono dele em um espaço de tempo mais longo. Como é o caso de um manejo psicológico, utilizando, por exemplo, higiene do sono, terapia cognitivo-comportamental para a insônia, que são estratégias muito interessantes e muito eficazes para um tratamento de insônia a longo prazo. Eu acho que esse livro aqui ele utiliza muito mal as referências bibliográficas para afirmar coisas com certo exagero, como é o caso do que eu citei, e tem outros livros que podem ser comparados com ele, que se utilizam das referências de forma muito mais transparente e muito mais ponderada, como é o caso do livro Outlive, que é um livro mais sobre longevidade, mas tem ali um capítulo dedicado ao sono. Não vai ser tão abrangente quanto esse, que é todo dedicado ao sono, mas dá para comparar ali e você vê claramente quando tem um livro que usa bem as referências e outro que claramente acaba perdendo um pouco a mão na hora de afirmar certas coisas. Para finalizar, se você decidir ler esse livro, apesar das pancadas que eu dei, saiba que você vai ter em mãos um material que traz de forma bem compreensível muitos temas interessantes, que eu pelo menos acho muito interessante, sobre o sono e sobre os sonhos. Eu acho que ele faz um bom trabalho de convencer você que o sono, o bom sono mesmo, é indispensável e inegociável na sua vida. Mas, se eu fosse você, eu leria esse livro aqui com um asterisco, sabendo que muitas informações aqui são um pouco exageradas. É um livro que ressalta a importância do sono, traz informações muito interessantes sobre ele, mas que perde a mão em alguns momentos. Para mim, fica um sentimento meio dúbio no fim das contas. Confesso que queria ter gostado mais do livro. E é isso, pessoal. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, assim você acompanha quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo o que você quiser, se você se interessou pelo livro. Se você não se interessou pelo livro depois das pancadas que eu dei, comenta aí embaixo e a gente vai conversando nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu!